Neste vídeo eu vou te ensinar a utilizar as melhores famílias para mobiliário planejado de Revit do Brasil e com isso você vai conseguir modelar os teus projetos em pouquíssimos minutos. Mas para que isso aconteça eu preciso que você fique até o final deste tutorial. Eu já gastei muito dinheiro contratando modeladores para fazer as famílias para o plugin Revit Models, mas no caso dessa coleção específica para móveis planejados, com vários tipos de puxadores, com vários tipos de complexos de parâmetros para otimizar o seu tempo, eu mesmo gastei várias semanas fazendo e estou disponibilizando lá dentro do plugin. Meu nome é Thiago Castanhari, eu sou bacharel em Sistema de Informação, sou arquiteto e urbanista também, e sou apaixonado por tecnologia. Eu ajudo engenheiros, arquitetos, projetistas a modelar, a projetar melhor, de forma mais rápida, consistente, com maior qualidade, através do uso correto da tecnologia. E nessa aula de hoje vou aqui te mostrar, através de 6 passos que estão na tela, como é que você usa melhor essas famílias. Primeiro vou te apresentar as famílias, depois falar os tipos de puxadores, tipos de portas, como você pode testar os parâmetros e quais cuidados você tem que ter, as anotações em elevações, como é que você vai usar as anotações para o teu projeto mais técnico e também montando uma cozinha do zero. Lógico que não vou fazer todo o processo para não ser repetitivo, mas vou te mostrar como é que eu faria o fluxo de trabalho para montar uma cozinha. Então, vamos lá. Primeiro, apresentação das famílias. As famílias, elas estão aqui, são 11 famílias apenas, mas com uma grande variedade aqui que você pode modificar os tipos. Vou te mostrar como é que você utiliza. E já está lá no plugin, na categoria, coloquei a categoria chamada Cozinha. Olha o mouse aqui do lado esquerdo, Cozinha Planejados Thiago Castanhari. Essa é a categoria que você pode aqui baixar direto para o seu projeto, tá? Já coloquei todas lá no projeto para adiantar um pouquinho mais. Vou passar aqui rapidamente por cada uma. Tem aqui a caixa para geladeira, que você pode colocar a geladeira dentro. Tem o canto inferior, que tem 2 portas, uma de cada lado. Tem o canto superior. Tem o gaveteiro, que é paramétrico o número de gavetas. Tem o inferior, 2 portas. Tem o inferior para embutir eletrodoméstico. Tem o inferior de uma porta. Tem o nicho, que você consegue parametrizar quantas peças você quer ali dentro. Tem o superior, 2 portas, embutir. Tem também aqui superior, uma porta. São 11 famílias, tá? Vou te mostrar aqui na prática cada uma delas, beleza? Essa é a apresentação bem rapidinha de como são as famílias e a gente vai começar aqui a trabalhar para você entender como é que você pode modificar. Primeiro, importante, abaixo desse vídeo ou vai ter um link ou abaixo do vídeo já vou deixar essas imagens que são os tipos de puxadores que a gente tem disponível. Então olha lá, os puxadores para superior e inferior, nós temos esses 4 modelos, tá? Esse modelo 1 e o modelo 4 são da Zen Design. Esses 2 modelos são os mais tradicionais que a gente vê por aí, aquele perfil de alumínio e também o modelo 3, o tipo Cava. Por que você tem que saber o número dos modelos? Depois você vai entender que você vai colocar aqui nas famílias esses números para ter essa correspondência, certo? Esses são os puxadores para superior e inferior. O que é superior e inferior, Thiago? Isso aqui, ó. Aqui o puxador do tipo Cava, ele está na superior. Mas eu posso colocar ele também aqui na inferior. Se eu vou lá em editar tipo, depois eu mostro também com mais detalhes. Mas imagina que eu coloco aqui tipo de puxador inferior, vou colocar, sei lá, o tipo 1 agora aqui embaixo. E dou um aplicar. E ele já vai ter o tipo 1 do puxador aqui na parte de baixo também, tá? Ficou lá em cima por quê? Porque se eu quiser tirar, eu preciso colocar o número 0. Então para tirar o puxador, você coloca sempre o número 0. E além dos puxadores superior e inferior, nós temos os puxadores de sobrepor, que vai acima da porta. Esses são os modelos. Modelo 1, 2, o modelo 3, 4, 5, 6 e 7 são também da Zen Design, tá? É um fabricante de puxador bem conhecido aí que vai te ajudar muito nos teus modelos. Então tem uma variedade grande de puxadores, mas nada impede também que você deixe tudo zerado, os puxadores, que você coloque algum espaçamento se você quer adicionar outro, vou depois te mostrar rapidamente. E você pode colocar o teu puxador de forma personalizada. Estou falando aqui, passando para cima e para baixo. Está aqui, ó, tipo de puxador inferior, tipo de puxador superior. Quando eu coloco tudo como 0, simplesmente eu não tenho puxador. Posso estar representando aquele puxador que é com um toque, ou posso aqui estar utilizando depois para colocar um puxador específico nesse móvel em questão, certo? Vamos lá então, os tipos de portas. Quais são os tipos de portas? Vou utilizar aqui essa mesma família para ilustrar. Então se você for lá em editar tipo,
pegar aqui embaixo, ó, na parte de visibilidade e marcar, por exemplo, porta almofadada visível, e agora eu preciso desmarcar. Eu não quero deixar duas portas, eu não quero deixar a lisa e a almofadada, eu quero só a almofadada. Então desmarco a porta lisa, deixo só a almofadada visível, dou um OK, e aqui nós temos a porta almofadada. E nessa porta almofadada, já vou te mostrar também os parâmetros aqui, que você tem aqui, por exemplo, aqui em cima, ó, borda inferior, superior, esquerda e direita para vidro e almofadada. O que significa isso? Por exemplo, na borda inferior, vou colocar aqui de forma exagerada para a gente ver como é que fica, 20 centímetros. Você vai ver que essa borda inferior, tá vendo como que ela avançou 20 centímetros para lá? O que tem mais aqui? Eu posso, na parte almofadada, a largura, aumentar essa largura que está de 4 centímetros. Imagina que eu vou colocar 8 agora, vou dobrar. E essa parte aqui de dentro, onde eu estou passando o mouse, ó, ela ficou com 8 centímetros agora, certo? Então vou dar alguns Ctrl Z aqui para voltar às bordas e vou te mostrar agora a borda, a porta na verdade aqui, ó, porta almofadada desmarco e a porta de vidro eu deixo visível, dou um OK. Essa borda lateral também serve para essa questão da porta de vidro, tá? Se você aumentar a borda inferior, esquerda ou direita, vai aumentar também em volta dessas portas. E esses mesmos parâmetros de portas tem para todos os outros esses tipos que tem porta ou gaveta, tá? Se você quiser mudar a gaveta para almofadada, para de vidro, ou se quiser deixar lisa, por padrão ela vem com as portas lisas e o puxador tipo cava. Você vai modificando de acordo com o seu uso. Com isso a gente venceu esse tópico, que é o tópico de os tipos de portas. E agora eu quero entrar num outro tópico que é para te mostrar como é que você pode testar os parâmetros. Então, na primeira vez que você baixar essas famílias, se você for utilizar, é interessante que você pegue algumas delas e comece a testar, tá? Por exemplo, vou pegar essa família aqui e vou até isolar ela na tela, para deixar só ela. Vou fazer o seguinte, para a gente ver as alterações mais fácil. Eu criei uma cópia, jogo ela aqui para o lado, deixo ela selecionada, aquela lá do lado, e vou deixar essa outra aqui na tela. Por quê? Com aquela selecionada lá do canto, eu clico agora em editar tipo e vou modificando aqui e já vai se alterando. Vou dando um aplicar para a gente ver o que está acontecendo ali do lado. Então imagina que o comprimento total eu passo de 50 centímetros para 80. Dou um aplicar. Olha como é que cresceu ali o comprimento desse móvel todo, tá? A base e altura, 0,15, vou colocar 0,30. Fico olhando aqui na base do móvel, dou um aplicar, ele vai para 0,30. As medidas que aqui estão são medidas que atendem às boas recomendações de móveis planejados para interiores, tá? Por exemplo, a base de 15 é uma base ideal. Se você deixar menos que isso, já tem muitos autores aí que não recomendam, mas você pode personalizar tudo exatamente como você precisa, certo? O que seria a base profundidade, que está com 50 centímetros? Se eu colocar 80 centímetros para a base profundidade, olha como que essa base cresce. Então você tem paramétrico também todas essas distâncias. Geralmente o móvel, a parte final dele fica com 60 centímetros. Então, essa base eu gosto de deixar ela com 50, para ter pelo menos 10 centímetros ali de diferença, tá? 10 centímetros de diferença. Deixa eu pegar lá o de trás, para vir alterando e a gente vendo aqui as modificações, tá? Editar tipo e continuo. Aqui não vou testar todos, você tem que gastar um tempo aqui, eu não quero que esse vídeo fique maçante demais. Vai modificando, vai mudando, vai fazendo aqui a mudança dos parâmetros para você ver como é que funciona cada elemento. Mas olha lá, caixa altura, você pode aumentar. O que é a caixa? A caixa é essa parte aqui, ó, a parte que fica a porta em si. Caixa profundidade, caixa espessura, porta de vidro espessura. O que eu queria mostrar aqui para vocês também que eu acho legal, por exemplo, porta recuo da esquerda. Vou colocar 10 centímetros para vocês verem, dou um aplicar, olha aqui do lado. Olha como é que a porta foi para dentro ali do elemento. Por que esse recuo pode ser importante? Às vezes você quer deixar um espaçamento de uma peça para outra, você consegue aqui colocando através desses recuos, tá? Eu não gosto de deixar recuo não, tá? Eu nem mexo nessa parte de recuo, eu vou construindo de uma forma mais rápida, mas tudo isso você pode modificar. Aí se eu passar aqui para baixo, ó, tem aqui puxador sobrepor modelo 01, que é alguns parâmetros que a gente pode mudar para esses puxadores. Vou descer um pouco mais para baixo aqui na parte de visibilidade e vou colocar, por exemplo, a prateleira visível. Dou um aplicar, perceba que no meio do móvel aqui vai ser criada uma prateleira. Ó. Criou uma prateleira. Se eu desmarco e aplico, beleza, não tem mais prateleira.
Você tem as visibilidades, por exemplo, a base do lado direito visível, a base do lado esquerdo visível. Vou desmarcar e essas bases aqui, ó, no mouse aqui embaixo, ó, elas vão desaparecer. Então teste cada um desses modelos. Lembrando que para 0, no tipo de puxador superior e inferior, os puxadores desaparecem. Fica só a porta, tá? Você vai colocar a numeração, aquela numeração que está aqui, que você vai pôr, por exemplo, modelo 1, 2, 3 ou 4. Se eu for lá na superior colocar 1 e der um aplicar, olha lá o puxador que vai aparecer. E assim por diante, tá? Na parte superior nós temos até o número 4, do 1 ao 4. Esse 4 muito bonito também, tá? Que é esse modelo aqui 04. Ó, tá escrito aqui somente para superior. Para inferior, ele vai de 1 ao 3. Aí o que acontece? Não adianta você botar 8 aqui. Se você botar 8 aqui, vai ter uma chance de dar uma bugada. Olha lá, ó, a porta sumiu porque não tem puxador 8. Por isso que é importante você entender o contexto de tudo que está rolando aqui. Dou um aplicar como 0, a porta já vai voltar lá como está, tá com aquele recuo que a gente colocou. Agora nos puxadores de sobrepor visível aqui embaixo, ó, se você for marcando tudo, ele vai aparecer todos os puxadores de sobrepor de uma vez. E dá um aplicar, olha lá como é que vai ficar bagunçado na nossa porta, um monte de puxador lá. Então o que acontece? Você tem que ir testando o que você precisa. Tem nos dois primeiros modelos, tem o puxador até lá na vertical ou na horizontal, no modelo 1 ou 02. Se eu deixo só, por exemplo, aqui, ó, puxador sobrepor modelo 01 visível, olha como é que ele fica. Uai, Thiago, ele está lá por cima da porta porque tem um outro parâmetro aqui em cima, tá, ó. Parâmetro de cota, que está aqui, ó, em puxadores de sobrepor. Puxador sobrepor recuo a partir do topo da porta. Está com 5 centímetros, vou colocar 20 para vocês verem. Você dá um aplicar, ele desce 20 aqui. Certo? Se você quiser andar com ele para a direita, você coloca 0,20 centímetros, ele vai andar 20 centímetros para a direita. Por que eu fiz dessa maneira? Dá um pouquinho mais de trabalho para a gente ajustar ali onde a gente quer, mas te permite colocar exatamente onde você quiser esses puxadores, tá? Então vou colocar o 0 aqui que eu não quero o recuo para a direita e vou marcar outros puxadores, por exemplo, sei lá, quero mostrar um detalhe que é importante também. Olha, puxador 02 horizontal visível, dou um aplicar. Certo? Olha como é que ele está na tela. Nós temos parâmetros aqui em cima, puxador sobrepor modelo 02, que você pode mudar. Por exemplo, o comprimento está com 18 centímetros, vou colocar 30 para exagerar, para a gente ver que está alterando. Então ele vai aumentar o comprimento desse puxador. A altura desse puxador está com 1 centímetro, vou colocar 5. Vai ficar bem alto, vai ficar esquisito, mas para vocês entenderem. Ó, na verdade ficou com 50. Ficou com 50 centímetros, para vocês entenderem, tá? Como que é o nível de personalização. Qual que é a profundidade? Está com 3 centímetros, vou colocar 8. Essas medidas são as medidas padrões que a gente pega nos sites, mas você consegue personalizar o teu puxador, tá? Inclusive a espessura. Está com 6 milímetros, sei lá, vou colocar 2 centímetros aqui para a gente ver a diferença. Então o que eu quis dizer para você com isso? Que quando você escolhe o tipo de puxador de sobrepor aqui, você pode e deve olhar aqui nos parâmetros para saber o que você pode ou não mudar. Tiago, o puxador 03 não está aqui. É porque o puxador 03 não tem parâmetro. Ele é de um tamanho único. Opa, deixa eu... Estou mudando outras coisas aqui, pera lá. Vou colocar agora o puxador 03 visível e dou um aplicar. Então perceba, por exemplo, lá, o puxador 03. É que eu escondi a porta, tá? Deixa eu colocar a porta lisa visível. Eu tirei todas as portas, né? Ó, o puxador, por exemplo, ali, que é o puxador modelo 3, é da Zen Design, é nesse tamanho, é o padrão dele, tá? Então por isso que não tem parâmetro para mudar o tamanho. O puxador, por exemplo, 7, que é aquele puxador concha, também não tem outros tamanhos para esse puxador desse modelo, tá? Até teria de outros fabricantes, mas a gente simulou só da Zen Design. Então, por isso que não tem. Certo? Esses são os parâmetros. Qual que é o cuidado que você tem que ter? São os cuidados de não bugar isso aqui. Quando você está testando, você pode bugar. Mas tem gente que vai lá e coloca, sei lá, cara, ele coloca o tamanho do puxador maior do que a porta. Aí vai dar errado, né? A hora que você aplicar, vai dar algum bug. A gente já testou, se você perceber alguma coisa errada, você pode notificar para a gente, mas a gente já testou muito essas famílias e elas funcionam. O que você não pode é colocar aqui valores totalmente errados. Aí tem lá os materiais também, base, caixa, porta-material e tudo mais. Puxador de sobrepor, parte interna, modelo 3. Você vai modificando para você ver como é que você pode ir alterando esses parâmetros, tá certo? Olha lá como é que ficou esquisito o nosso teste, mas não tem problema, tá?
Não tem problema. Lembrando, se você vai copiar uma família dessa e na segunda você quer uma largura diferente, uma altura diferente, o que você faz? Seleciona, editar tipo e você duplica antes, né? Dá um outro nome para ela, certo? Nós temos aqui as famílias de inferiores e nós temos também as famílias de superiores. Qual que é a diferença, Thiago? A diferença está basicamente que as famílias de inferiores, aqui por exemplo, essa família, ela tem essa base. Eu posso, inclusive, desmarcar essa base aqui. Base visível, não vou deixar. Eu não tenho mais base, tá? Olha como é que vai ficar, certo? Tá, Thiago, eu não tenho mais base, mas meu móvel ficou voando. Você pode vir aqui em editar tipo e na base, a altura, que está com 15 centímetros, você coloca 0. Quando você colocar 0, ele vai encostar lá no chão. Se não tem mais base visível, você pode deixar como 0, tá? Às vezes fica mais fácil para entender. Já os móveis de superiores, ele tem esse arremate superior. Esse arremate superior, eu quase não coloco nos meus projetos. Pode ver que aqui as peças aqui de cima, ó, não tem arremate superior. Então como é que você faz? Você vai lá e você tem um parâmetro chamado arremate visível. Espera aí, deixa eu pegar a família aqui. Você vem aqui em visibilidade, ó, e lá na parte de arremate, quer ver? Caixa, reforço. Tá como base visível, ficou o mesmo nome, tá? Mas você desmarca a parte de base, olha lá como é que sumiu. Pode ser que tenha alguns superiores que tá com o nome arremate, então só muda o nome mesmo, vocês vão modificando para entender cada elemento. Essa família de gaveteira é bem interessante também mostrar ela, porque a gente consegue modificar, sei lá, vou modificar o comprimento para 70, vou modificar a altura mais 20 centímetros, colocar 91 na caixa. E o número de gavetas, vou colocar, sei lá, 6 gavetas. E dou um OK. Então você consegue alterar o número de gavetas também. É lógico que é a partir de 2 gavetas, tá? Para fazer uma gaveta apenas, nós vamos ter uma outra família, que na verdade não coloquei aqui, eu já estou percebendo agora. Depois vou colocar uma outra família de uma gaveta só, tá? Quando a gente trabalha com matrizes e array no Revit, é 2 ou mais. Então não tem como ser menos que 2 para essa família. Depois a gente vai ter uma outra separada que vai ser uma gaveta só apenas, tá? Então tem tudo, tem como você tirar esse reforço superior, mudar a espessura do reforço, espessura da caixa, os materiais, bem paramétrica. Também vou mostrar aqui rapidamente do nicho, que o nicho você pode colocar desde aqui, ó, peças, quantidade de peças horizontal e vertical. Você pode colocar até 0 aqui. Você coloca 0, ele vai ficar só a borda, olha lá. E você coloca quantas você quer, sei lá, 2 aqui na vertical, 1 na horizontal. Vou mudar o comprimento para 1, a altura para 1 também, vai ficar um quadradinho aqui. Então você modifica, muito, muito legal. Você pode mudar a espessura das partes internas ou da parte externa separado. A profundidade da borda pode vir mais para frente ou mais para dentro. Então super paramétrico esse nicho. Ele também serve essa família, se for criar uma prateleira, você consegue criar aqui uma prateleira, tá? Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações, ver se eu não estou esquecendo nada. Então nessa parte a gente está testando os parâmetros e eu já vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem, em uma elevação ou em um corte, desde que pegue a frente desse mobiliário, você ter ali uns parâmetros de anotação. Então vou passar um corte aqui só para teste, vou entrar nesse corte e o que acontece? Você pode aqui pegar uma família dessa, deixa eu ver aqui uma família, por exemplo, essa aqui é o canto superior planejado, essa aqui, eu vou pegar essa família e vou aqui do lado esquerdo, já que são parâmetros de instância agora, se eu marco, por exemplo, porta lado 01 abrir, olha a anotação que tem na porta do lado 01, ela está abrindo do tipo 01, se eu coloco abrir do tipo 02, olha como é que ela fica, então ela está abrindo para o outro lado agora. Então você vai marcando, sei lá, é porta basculante? Então você marca a porta basculante. É porta de tombar? É porta de correr? O que você não pode fazer? Marcar vários ao mesmo tempo, porque a porta ela não pode ser de correr para os dois lados e de tombar ao mesmo tempo, né? Então você marca um que você quer e aqui na porta lá do 02 você também marca, sei lá. Olha como é que ficou lá, as duas correndo uma por dentro da outra, ficou esquisito, né? Mas isso aqui são linhas de anotação que te ajudam no projeto técnico depois, tá? Achei bem importante mencionar. Você consegue fazer isso para todas as portas, menos para o gaveteiro. Gaveteiro, geralmente, a gente escreve aqui, né? Sei lá,
como é que vocês fazem? Eu costumo escrever gaveta, lógico que não desse tamanho, né? Então, o alinhamento para parâmetros de texto não é tão legal, eu prefiro escrever aqui na hora lá, gaveta, gaveta, vou replicando, certo? E olha o modelo da cozinha que eu fiz, e essas famílias todas de ambientação também estão lá no plugin. E aqui por dentro posso te mostrar até melhor, se eu for lá na planta baixa térreo, e passar aqui um corte, que seria uma elevação, né? Estou passando um corte aqui, que eu estou achando mais fácil. Mas na parte interior a gente tem elevações, não é mesmo? Então nas elevações você pode selecionar uma porta dessa e aplicar essas famílias aqui, ó. Quando eu tinha colocado nesse projeto de modelo, ainda não tinha aquelas anotações que eu mostrei para vocês. Então a gente foi evoluindo, né? Isso aqui foi um teste que a gente fez. Mas o que eu quero te mostrar? Se você perceber, olha, cada peça dessa tem uma linhazinha aqui no final, nessa base aqui do móvel. Geralmente não existe essas linhas na representação técnica. Se a gente mandar renderizar isso aqui lá no Lume, em outro lugar, vai sair perfeito. Mas como é que você pode fazer aqui? Você pode pegar a ferramenta de atalho, aqui em modificar. LW, eu sei que é a tecla de atalho. Agora, modificar manipulação dos estilos de linhas. Onde é que está essa ferramenta? Aqui, ó, manipulação dos estilos de linhas, LW. Você pega ela, escolhe aqui, por exemplo, linhas invisíveis. Clique em cima da linha que você quer tornar invisível. Vou clicar uma outra vez. Vou clicando aqui, ó. Cliquei na linha, cliquei de novo. Por que eu faria isso, tá? Porque essa base, geralmente, ela é contínua a representação dela. Agora aqui não, aqui está passando o corte no móvel lá, porque a cozinha é em L. Então você pode fazer os detalhamentos, os ajustes dessa forma também, tá? Colocar mais humanizado ou não. Não estou ensinando você a projetar interiores aqui, estou ensinando você a utilizar essas famílias de mobiliário paramétrico. Nós já vamos aqui para 22 minutos de tutorial. O que acontece, pessoal? Eu vou mostrar alguns macetes aqui para vocês dessa cozinha, como é que elas foram feitas. Depois eu posso gravar outras aulas, posso gravar uma outra aula fazendo uma cozinha do zero, posso gravar uma aula, por exemplo, fazendo a modelagem dessa ilha, que aqui veio uma família, ó, de gaveteiro aqui por dentro. Como é que eu embuti aqui essa adega, que é aquela adega elétrica da Consul, né? Como é que eu coloquei os itens de decoração. Posso fazer tudo isso, tá? Não farei nesta aula, porque senão ficará muito grande, não é o objetivo mesmo. Então aqui só quero demonstrar algumas coisas. Eu costumo colocar primeiro lá o móvel de canto. Depois eu vou modelando o restante, vou alinhando, coloquei aqui um nicho, coloquei aqui, ó, família de uma porta, nesse caso aqui, ó. Família de uma porta superior, e aqui são famílias de duas portas superior, um outro nicho. Aqui coloquei um gaveteiro, deixei a base. Neste outro caso aqui, que é um móvel inferior de embutir, eu deixei a base como não visível. Aí nesse caso aqui dos móveis de embutir, quando você vem editar tipo, você tem uma coisa bem legal, que é a borda. A borda da direita, se eu colocar, por exemplo, 0,20, olha como é que vai ficar esquisito. Na verdade não é a borda, perdão. Perdão, não é a borda. É aqui que vê, ó. Porta, recuo esquerda, porta, recuo direita. Reforço topo, espessura. Deixa eu ver. Borda inferior, borda direita, borda esquerda. Eu acho que é isso mesmo. É porque na verdade aqui o móvel está tampando, ó. Deixa eu ocultar o móvel. Isso mesmo, olha como é que a borda agora ficou com 20. Estaria errado, né? Não daria para mim embutir o móvel aqui dentro. Então o que você faz? Você pega, você coloca a largura que você quer. Coloquei, por exemplo, 80 centímetros de comprimento, né, de largura. E você já tem que saber o tamanho do móvel. Tem esses móveis aqui de embutir que estão no plugin também, tá? Que é, se você escrever lá micro-ondas, se você escrever forno, vai aparecer para você. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, forno. Ou melhor, eu vou colocar forno. Forno, dou um pesquisar. Lá estão os fornos. Forno elétrico da Electrolux. Forno duplo de embutir. Tem outros fornos. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ó. Forno de embutir elétrico Consul 47 litros. É esse que eu estou trabalhando lá. Ó. Isso é bem bonitinho. Vale a pena você testar. Micro-ondas. Vou escrever micro-ondas. Uai, o que eu errei? Micro-ondas. Escrevi a palavra errada. Vamos colocar só micro, então. Ó, coloquei só micro, apareceu, porque tá micro tracinho ondas, ó. Deveria ter colocado uma palavra-chave como micro-ondas também para vir a busca, ó.
Mas ó, esse da Consul que é o que a gente utilizou lá no plugin. Então você vai adicionando. Aqui em cima o que que é? Uma porta de superior do tipo de vidro, tem um puxador cava aqui por baixo, ó. Nesse caso o puxador cava está na inferior. Você pode colocar na inferior, na superior. Essas bancadas e essas cubas tem uma outra aula no meu canal do YouTube, Thiago Castanhari Educação, que você também pode olhar essa aula que eu te ensino a utilizar essas famílias de bancadas e também essa parte das cubas que cortam as bancadas, certo? Para você concluir todo esse elemento. Ó, aqui tem uma família de caixa para geladeira, aqui está uma geladeira lá dentro, que também estava no plugin. Então são detalhes de construção, que aí você tem que ir treinando, praticando e você vai evoluindo. Eu coloquei um gaveteiro aqui com duas gavetas aqui também. Já na ilha eu coloquei 3 gavetões. Tudo isso é paramétrico para você utilizar nos teus projetos. Não quero que fique muito longo esse vídeo. Isso aqui não é um curso para te ensinar a fazer móveis planejados no Revit. Nem daria para fazer isso aqui em uma aula. Mas é uma baita aula para te ensinar como é que você usa essas famílias que estão fantásticas. Que são famílias assim, caramba, como é que eu demorei para fazer essas famílias? Porque pensei em cada detalhe e eu quero que você, usuário, me diga. Se tiver alguma coisa que possa ser melhorada, me fale que a gente vai melhorando e vai adicionando as melhorias lá dentro do plugin também. Quero te fazer um convite agora. Para você conhecer o plugin. Esse link do plugin, se você ainda não tem o plugin, estará aí na tela para você. Eu não sei a qual momento que você está vendo isso aqui, tá? Então vale a pena você entrar, assistir o vídeo, ver todos os detalhes, tudo que compõe o plugin, para você saber se isso vai te ajudar nos teus projetos ou não. Porque você pode, depois de tudo isso que você viu, se você ainda não é usuário, você pode decidir. Se você continua fazendo teus móveis planejados e muito mais, porque tem muitas outras coisas mais no plugin, da maneira que você faz, modelando componente por componente, ou se você usa todo esse investimento que eu tive para fazer aqui, ó, para você vai olhando as categorias de decoração, vai olhando outras categorias de treliças, de galpões pré-moldados, fachadas, tem modelos de fachadas inteiras aqui, ó, fachadas residenciais modeladas no Revit, que você baixa o arquivo RVT para o seu computador e você decide se você quer continuar fazendo da forma que você sempre fez ou se você quer ter essa ferramenta que está dando muito trabalho, suor e também investimento em dinheiro que a gente tem tido para contratar modeladores para fazer tudo isso. Fica a teu critério, sou parceiro, se tiver dúvida, manda lá no direct do Instagram. Quem já tem um plugin tem um número do WhatsApp de suporte também que pode mandar. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e continue acompanhando nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, que a gente vai, sem dúvida alguma, continuar postando mais vídeos sobre esse tema. Um abraço, até a próxima.